Marcos Sadoc, faça favor aqui de sentar na bancada, já que você veio aqui, é ou não é? Veio aqui, e aí, como é que você tá? aí, tranquilo? Sentou, falou. Sentou, falou. E aí, gente, tudo bem? E aí, como é que você tá, Sadoc? Tudo bem? Prazer. Prazer é todo nosso. Pessoalmente, né? O que você veio fazer aqui em São Paulo? Posso saber, não? Vim conhecer a galera do Bora Brasil, Agostinho. Ah, é? É. Aqui o pessoal do Manhã Bandeirantes, você não fazia questão de Não, mas eu conhecer. tava 11 da manhã, eu ia estar aqui, ó, cravado o horário. Então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a gente tá chocado ainda com a história dos 3 meninos Sim. de Belford Também. Roxo. Depois de um ano, né? Um ano, a polícia muito cobrada, aliás, justamente cobrada, aqueles meninos que desapareceram. Tá fazendo não se um tinha ano, mais- Agostinho, inclusive. Um ano, né? Então, e não se tinha notícia, a cobrança era muito forte. E aí veio a confirmação de uma história que é difícil de acreditar. Realmente um sinal de como o poder paralelo está tomando conta do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, mas no Rio parece que a coisa fica mais escancarada, né? Com aquele tribunal que decidiu punir com morte o responsável pelo assassinato dos 3 meninos que foram agredidos, foram submetidos à tortura porque tinham roubado uma gaiola, né, Sadoc? Pois é, a história, na verdade, a gente já vem acompanhando tem um tempo, né? A polícia já tinha divulgado, Agostinho. Então, o que acontece aqui no Castelar, a gente tá falando de Belford Roxo, Baixada Fluminense, um lugar extremamente conflagrado, uma comunidade que a gente não entra pra trabalhar, por exemplo. E há ali, né, aquela informação de que as crianças já estavam fazendo outros roubos além da do Passarinho. Só que quando eles cruzam pelo do Passarinho, era de uma chefia ali do tráfico de drogas. Então, houve uma tortura, um deles morreu durante a tortura, e aí os outros 2 foram mortos como queima de arquivo também. Então a Clara acompanhou ontem, a Clara Nery acompanhou a operação para chegar até a prisão desses 30 envolvidos, mas os 5 principais já estavam mortos. A gente também acompanhou aqui na Bandeirantes essa época. Então, quando o Comando Vermelho, que é essa facção, descobre exatamente como foi, porque a cúpula em outra comunidade, aí todo mundo começa a morrer. Mas ontem foi a finalização dessa história foi muito cobrado, porque quando a gente fala de alguns CEPs lá no Rio de Janeiro, Agostinho, tudo é resolvido muito rápido. E a gente estava falando de um lugar muito distante, na Baixada Fluminense, mas eram 3 crianças. Aquela imagem deles andando, que é a última, é muito chocante. E depois dali eles entram naquele matagal e não saem nunca mais. E não sabiam, obviamente, o que ia acontecer. Eles são muito novos. Então, foi uma resposta importante. Esse inquérito está finalizado. A gente inclusive trouxe aqui, né, o material que foi colhido pelo Rudolf Schneider, o diretor executivo aqui do Grupo Bandeirantes, mostrando o diálogo, né? Mostrando como tratam a vida, né? Como esse... tudo bem, alguém acha que é diferente, que o crime organizado tem algum pudor, que há algum respeito por algo que valorize a vida? Lógico que não, óbvio que não. Mas quando você ouve, é algo chocante. E o que o Sadoc falou, aquela última imagem das 3 crianças, menininhos. 8 e 11 anos. É um negócio impressionante. Sadoc, só pra gente encerrar, você tá fazendo um tour aqui pelo Grupo Bandeirantes aqui em São Paulo. Como é que é ser jornalista no Rio de Janeiro? Porque eu estava lendo recentemente os números de violência contra a imprensa. E hoje nós estamos no Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? O direito à informação, à liberdade, é um direito sagrado, consagrado já há muito tempo. Ser jornalista nos últimos tempos não tem sido tarefa muito fácil, mas em alguns lugares ela é mais difícil ainda. Em alguns lugares ela é claramente mais difícil. E sem querer exagerar, até porque em São Paulo também nós temos áreas em que a imprensa não entra. Claramente não entra. Eu passei por uma experiência terrível, já contei isso aqui algumas vezes, na favela Heliópolis, que é a maior de São Paulo. Eu estava para fazer uma reportagem simples de tudo, sobre pessoas que alugavam irregularmente apartamentos da CDHU. A pessoa não pode passar para frente, ela entra num plano do governo, tem benefícios governamentais para comprar o seu imóvel, ela não pode negociar esse imóvel até um prazo X em que ela é proprietária. E estavam negociando, quer dizer, nada de muito grave que tenha relação a princípio com o crime organizado. E eu, inadvertidamente, entrei na favela. Quase não saí, porque para explicar para as lideranças o que você estava fazendo, qual era a intenção,
E é um esquema pesadíssimo mesmo. Não é a história da carochinha, não é filme, não é cinema. É rádio comunicador, é um chamando o outro, e o outro vem, já tem um olheiro acompanhando, e ele vai te levar lá pra dentro, e pra você sair você tem que ser acompanhado também. Não é brincadeira, não. Eles mandam mesmo. É isso, e tá consagrado isso. E o incrível, Sadoc, que também não é novidade, mas é chocante sempre que a gente se depara com isso, é que alguns moradores apoiam essa ação do crime organizado. E não dá nem para condenar, porque o poder público é tão ausente das comunidades, que para a comunidade, para gente do bem da favela, gente do bem, não estou falando da bandidagem, estou falando de gente do bem. Quando a senhora que mora na favela tem um acidente com o filho pequeno dela, muitas vezes, não são raras as vezes, em que a bandidagem, o crime organizado é que providencia a ambulância para socorrer essa pessoa. Quando o filho de uma senhora que é aviãozinho, que carrega para cima e para baixo droga, quando esse jovem é apreendido ou vai para Fundação Caso, vai para o presídio de fato, quem mantém essa senhora é a bandidagem. Então nós chegamos num ponto em que eu nem sei qual é o poder paralelo. Estou achando que a polícia está virando poder paralelo. O poder oficial mesmo é o da bandidagem. Então tudo isso para te perguntar como é que é acordar de manhã sabendo que teve um tiroteio numa comunidade que você vai ter que acompanhar de alguma forma. Pois é, até te perguntar isso, você está falando do lado só jornalístico ou da segurança pública, que aí todos nós como cariocas e fluminenses a gente sofre todo dia, né? Como jornalista, acho que todos nós em qualquer estado do Brasil piorou muito, né, Agostinho? A gente espera que os próximos tempos sejam melhores. A gente tem sido abordado de vez em quando de uma maneira não respeitosa. 90% é sempre muito respeitoso, mas esses 10% assustam um pouco. Então, esse lado como jornalista, tomara que melhore, porque a gente está aqui para informar, né? Mas a parte da segurança pública é surreal. Vocês aqui em São Paulo, eu acho que vocês não têm a noção de fato do que é aquilo ali. É uma loucura. Não tem CEP, não tem Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. O tiroteio vai acontecer onde for, como for, e é isso. E você, sorte se der. Tem lugares que a gente não pode entrar, mas não pode entrar mesmo. A gente estava falando do Complexo do Salgueiro há umas 2 semanas. Acontece mais uma vez, essas chacinas têm acontecido de maneira recorrente, porque de fato é um local onde você não tem segurança pública. Esquece, não tem como chegar lá. É um local imenso, foi uma fazenda de barões do café e foi tomada por pessoas em uma comunidade. Então, não tem o que fazer. Eu fui lá uma vez para nunca mais, infelizmente, porque quando a gente segue a operação, às vezes a gente sabe para onde a gente está indo, às vezes a gente não sabe. Se a fonte passa, a gente sabe para onde vai. Quando a gente não sabe, a gente só segue. E uma vez eu fui parar lá dentro. E é desesperador, Agostinho, como as pessoas moram, como as pessoas vivem, as casas dessas pessoas, a vala passando na porta e do lado do Rio de Janeiro. Você está do lado do Rio de Janeiro. Sem contar que às vezes você tem comunidade dentro da cidade, do lado de pessoas com casas milionárias onde tem isso. Então, é muito difícil, a segurança é muito precária e tomara também que sejam tempos melhores. Assim, o carioca tá cansado, a gente tá cansado de sair de casa e não saber se vai voltar, isso é um fato. É isso. Marcos Sadoc, o repórter do Grupo Bandeirantes no Rio de Janeiro, fazendo uma visita aqui para nossa satisfação aqui em São Paulo. Sadoc, boa sorte pra você, hein? Obrigado, querido. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Deixa eu falar rapidinho, a gente vira e mexe recebe mensagens dos ouvintes do Rio de Janeiro, hein? Aliás, de São Paulo aqui da Bandeirantes, sempre muito carinhosos. Muito obrigado, vocês estão acompanhando a Bandeirantes. A gente tá de olho também. Sadoc é bom demais, essa molecada nova aqui que nos orgulha. Valeu, Sadoc. Boa sorte pra você aí. Vai com Deus. 11:03. Falar